Buenas noches, bededos, bededos e bededas. Mais um vídeo para o canal. E hoje eu vou falar de um livro que eu gosto muito, tá bom, pessoal? Aceita? Deixa eu dar uma goleta no negão. Ai, tá quente, misericórdia. Gente, esse vídeo é para quem está iniciando no xadrez. Não só para quem está iniciando, mas em especial porque quem está iniciando tem muita dúvida sobre os livros, né? Que livro que eu compro? Que livro que vai conseguir me ajudar? Livro de partida, livro sobre estratégia, livro de tática. Pessoal, tudo é importante, tá? Tudo é importante no xadrez. Um exercíciozinho de tática, um livro de tática é legal. Um livro sobre estratégia, né? Vocês perdoem minha tosse. Faz um mês que eu tô assim. Por exemplo, eu trouxe alguns livros aqui que a maioria das pessoas que estão iniciando, ou até mesmo jogadores mais fortes, né? Eles costumam indicar. E eu gosto muito deles. Um deles é o Estratégia Moderna do Xadrez, do Ludwig Pachmann, né? Esse livro, eu amo esse livro, é uma meta de vida ler esse livro inteiro, tá? Infelizmente, essa versão em português não se faz mais, né? E então vocês vão acabar encontrando somente a versão em inglês, como a minha. E notação descritiva, né? Aquela notaçãozinha chata, antiga, que é aquela notação peão 4 dama, bispo 5, cavalo rei, aquele tipo de coisa. Não é um problema, mas para quem está começando pode ser chatinho, né? Então esse livro é muito indicado, é um livro sobre estratégia, né? Outro livro que muita gente gosta, outros não tanto, é o Meu Sistema, do Ninzovich, tá? Ele tem uma linguagem um pouco difícil, que é aquele português bem... sei lá, cara, ele fala meio esquisito, sabe? Um negócio meio erudito, assim. Mas tá em português, notação algébrica, né? Que é a notação mundial, universal do xadrez. Então é bem mais fácil de você entender. E essa edição em português aqui, da editora Solis, é excelente, tá? Excelente, é uma altíssima qualidade, tá? E está num preço acessível, tudo mais. E fala de temas maravilhosos, gente. Cadeia de peão, torre na sétima, ataque, bloqueio, né? Ele fala sobre cravada, troca de material, né? Cheque descoberto, jogo posicional. Aqui tem um menuzinho no final. É um livro muito bom. Tem as suas controvérsias, né? Tem gente que não gosta muito, que fala que é um livro muito datado e que o Ninzovich era muito... esqueci o nome, cara. Acho que foi o Magnus que falou que ele gosta de algumas coisas e desgosta de outras. Que o Ninzovich ele é muito dogmático, né? Ele fala que é assim e tem que ser assim e o jeito dele é certo. Sendo que não é assim porque o xadrez evolui, né? Então mas tem muita coisa boa, né? Outro livro que os iniciantes gostam muito, até recomendo porque é um livro de partidas muito legal, né? É o Amarelinho do Smyslov. É um clássico. Esse livro é um clássico, né? Eu tenho muita partida estudada desse livro aqui, eu adoro esse livro, tá? Infelizmente, gente, tem erros aqui meio chatinhos, né? Por exemplo, tem uma partida da Catalã que do lance, tipo assim, do lance 15 pula pro lance 37, né? E poxa vida, tá na 14ª edição e as pessoas não viram isso ainda. Esse livro aqui é uma judiação, tá em notação descritiva ainda, aquela notação xarope, né? Peão 5 rei, aquela coisa toda, né? Mas enfim, é um livro legal. Agora, o que eu vou falar hoje é de um livro, talvez para mim ele é o melhor livro de xadrez para quem está começando, né? Ali até os seus 1400, 1500, tá? Existem livros de partida melhores, tá? Acho que melhor... Gente, qual que é o melhor livro de xadrez? Aquele que você lê inteiro, tá? Aquele que você só folheia,
folheia uma ou duas partidas, uma ou duas folhas, não adianta, né? O livro mais ruinzinho de xadrez, se você ler ele inteiro, ele é o melhor livro. Mas esse livro que eu vou falar para vocês, né, existem outros livros de partida muito melhores, como Análise de Máquina, ou mesmo sem, né, o próprio Zurich, 1953, os próprios livros do Alekhine, né, Lições com o Grande Mestre, do Boris Gulko, são livros fenomenais, fenomenais. Mas tem um livro que eu quero falar para vocês, que se eu pudesse indicar ele para todo iniciante do xadrez, todo iniciante, eu indicava, tá? Porque ele só tem partida clássica, século XIX, né? Partidas dos anos 1800 e começo do século XX. Então, assim, partidas de 1907, 1925, 1889, né? Ou seja, pega os primórdios, pega ali a raiz, pega o começo do xadrez, né? Onde os caras atacavam, pega o cálculo puro, princípios puros de xadrez, as aberturas mais antigas, os sistemas mais antigos. Então você pega bem na espinha dorsal ali. Qual é o livro, Hugo? Esse aqui, gente. Esse livro aqui, tá? Esse é um livro de 1957, se eu não me engano, tá? Eu vou falar um pouquinho dele para você. 1957. Irving Chernev, ele escreveu, né? E essa versão era de 1998, que eles passaram para notação algébrica, né? E esse livro, pessoal, por que ele é tão legal? Ele é dividido em 3 capítulos, tá? 3 capítulos. Que são... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou chegar aí mais perto. Ele é resumido em, primeiro, ataque na ala do rei. Então vocês vão ver bastante partidas falando sobre ataque na ala do rei. Algumas dessas eu já pus, ó. Von Chev e o Teichmann eu já pus no canal. Blackburn contra o Blanchard eu já pus também, né? Esse capítulo é só de peão-dama, né? Partidas de peão-dama. Inclusive esse Van Vliet contra os Nossos Kuborovsky eu já pus no canal. E aqui são partidas, ó, o mestre explica suas ideias. Então são princípios do Capablanca aplicados em partidas, né? Princípios de abertura, desenvolvimento rápido, enfim. Então é muito instrutivo. E aí você vai ver o cálculo puro deles, né? Aqui, ó, fala um pouco da notação de xadrez para você aprender. E aqui tem um índice de aberturas, né? Ó, vocês vão ver que é só coisa antiga, ó, sistema Cole, inglesa, francesa, Diocopiano, o Gambito do Rei, enfim. A partida que eu vou mostrar para vocês hoje é uma partida curta, tá? É uma miniatura que está nesse livro, tá? E é mostrando uma abertura que inclusive eu jogo ela, né? Que é a abertura italiana. Inclusive um dia, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, gente. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre aberturas aí, né? Quais eu jogo, né? Passar um pouquinho que eu sei sobre as aberturas que eu jogo, enfim. Eu jogo a Gioco Pianissimo, tá bom? Mas enfim, assunto para outro vídeo. É uma partida sobre Gioco Piano. E olha só. Pausa aí, pega um cafezinho, uma cocaça gelada, tá? Aquele salgadinho mequetrefe. Porque a partida de hoje, novamente falando sobre o livro, ele explica lance a lance, tá? Então ele não dá uma sequência de lances, ele faz um lance e explica, o outro lance explica. Então ele é bem didático, tá bom? Essa partida vai falar sobre o roque, tá? Tá no capítulo 1 sobre o ataque à ala do rei, tá bom? E vocês vão ver que muitas vezes você tem que tomar cuidado com o roque, tá? Eu vou deixar vocês na visão das brancas, tá bom? Isso é uma partida, gente, que tem 17 lances, tá? No lance 17 das brancas, as pretas já abandonam, tá bom? E eu separei 8 princípios que eu aprendi
nessa partida, tá bom? Vou deixar até meio aqui no meu colo, tá bom? Depois eu vou rodar o tabuleiro para vocês ficarem na visão das pretas. Então vamos lá, gente. Os primeiros lances é mais fácil, né? E4. Isso é um jogo, é uma partida do Ruger contra o Gebhard em Dresden em 1915. Gente, 1915. Então vocês imaginam, né? Primeira Guerra Mundial foi quando? 1914? Então é uma partida muito antiga e olha só como ensina a gente, principalmente você que está começando, tá? Então vamos lá. Esse livro está em inglês, mas, gente, vale o esforço, tá? De você às vezes deixar um Google Tradutor ou fazer um esforço de ler. Esse livro é a minha recomendação de ouro para você que está iniciando a evoluir no xadrez. Você quer um livro de partidas? É isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Em primeiro lugar. Vamos lá. E4, né? Por quê? É o lance que você já abre o centro, né? Controla duas casas no meio do tabuleiro, uma central, uma adjacente, já abre seu bispo, abre a dama, né? As pretas equalizam, né, a pressão central, jogaram E5. Para quem está mais acostumado, né, com aberturas, vai ver que vai ser uma abertura italiana, né? Vai entrar na italiana. Cavalo F3 para as brancas, que é um lance legal porque já cria uma ameaça no ponto de E5. As pretas têm várias formas de defender esse peão, né? Tem dama F6, dama E7, F6, bispo D6. A gente sabe que, já falei isso no outro vídeo, mas esse aqui é ruim porque fica na frente do peão, esse bispo não sai, né? Esse aqui é ruim porque abre a diagonal do rei, né? Tira a casa do cavalo, mesma coisa com a dama, né? Tira a casa do cavalo, escraviza a dama, né? Tira ela precocemente, aqui também não é legal. Enfim, né? A gente sabe que antigamente a galera jogava Filiger, né? Defendia com o peão de D6 e abre esse bispo, já pode cravar, né? Enfim, fica com um bispão mal aqui, né? Porque fica preso, não sai. Mas ossos do orifício, fazer o quê? Mas o melhor lance, né, que as pretas jogaram, para quem já sabe, cavalo C6, né, porque você desenvolve uma peça e protege ao mesmo tempo. E aí as brancas entram na abertura italiana com o bispo C5, tá? Esse bispo, eu quero que vocês percebam que ele vai ser o protagonista da partida. Esse bispo da italiana, o bispão italiano, tutti buona gente. Ele vai ser o cara aqui. Ele vai dominar, vai passar o rodo. É o bispo do Stallone Cobra, tá? Você é maduro, você é um cocô. Só quem viu esse filme vai lembrar dos diálogos anêmicos que tem nesse filme. Anda, come o queijo. Ó, primeiro princípio do xadrez que eu queria falar para vocês, pessoal, para você que está começando. Sempre fique atento aos peões da coluna F. F2, F7. Porque são os peões fracos, tá? Peão de F7 é um peão que somente é protegido pelo rei. Mesma coisa com o peão de F2, tá? Então, sempre atente-se a isso. São fraquezas, são pontos de pressão que você pode usar nas suas partidas, tá bom? Então, muitas vezes as brancas, por exemplo, podem sacrificar o bispo aqui, né? Não significa, gente, que as brancas têm que sacrificar aqui, só que a ameaça nesse ponto está sempre lá, tá? Então, muitas partidas são ganhas, inclusive, com o bispo tomando aqui esse ponto. Então, quero que vocês se atentem sempre a isso. Como que esse bispo aqui vai ser um demônio aqui na posição. Vai ser chato, vai incomodar. As pretas jogaram bispo C5, tá? Para quem vai jogar uma abertura mais agressiva, aqui entrou na Gioco Piano, tá bom, pessoal? Para os leigos, se você jogar D4, Gioco Piano,
D3, que é o jeito que eu jogo, é a gioco pianissimo, que vem do italiano jogo calmo ou jogo calmíssimo, tá? Que de calmo não tem nada, tá? É só porque você atrasou um pouco, adiou um pouco o avanço de D4, tá? Mas aqui já categoriza a gioco piano. Por quê? Se as pretas forem jogar mais agressivas, elas também vão ficar de olho, ó, no ponto fraco de F2, né? Coloca o bispo numa casa que controla uma diagonal perigosa e já participa da luta central, né? Agora, quem for jogar mais passivo, joga com o bispo em E7, né? Cavalo F6, aqui o bispo já segura essa diagonal, enfim. Mas aqui entrou na gioco piano, tá bom? Eu acho a melhor casa. Eu gosto de pretas, eu gosto de jogar aqui, tá bom? Agora, na italiana a gente sabe muito bem que a gente precisa ficar esperto na hora certa de avançar C3 e H3, né? Aqui as brancas jogaram C3 primeiro. Por quê? Para ancorar o avanço, né? De D4, tá bom? E agora as pretas jogaram cavalo F6, tá? E aqui é um contra-jogo, porque as pretas estão ameaçando E4, né? Desenvolveu com ganho de tempo, tá bom? E aqui vem um lance, pessoal, que vai de encontro com o segundo princípio que eu queria passar para vocês. Brancas defendem o peão ou não? As brancas jogaram D4, tá? Você atacou meu peão, eu ataquei o seu bispo. Então, o princípio número 2 é: quando você for atacado, a defesa nem sempre é a melhor opção. Isso quer dizer o quê? Às vezes a melhor opção é o contra-ataque, tá? O cara te atacou aqui, você ataca ele daqui. Quem tem mais a perder? As pretas. Por quê? O cara atacou teu peão, você atacou uma peça. Entende? E aqui você praticamente força as pretas a tomarem com o peão. Por que, Hugo? Por quê? Veja que as pretas, gente, tomaram, tá? Então, como que seguiu na partida? As pretas tomaram o peão, tá? Por quê? Veja que voltar o peão para cá é uma merda. É uma merda, fica na frente do peão, desse peão aqui, né? E você não tem garfo não, viu? Ó, as brancas não toma aqui pensando que tem garfo, porque aqui vai tomar e se tomar, bispo toma e não tem garfo, tá tudo igual, tá? Porque às vezes a gente vê as duas peças alinhadas e fala, eu vou dar um garfo. Não, às vezes não necessariamente, tem que calcular, tá bom? Então vamos lá. Tá, sim. Mas aqui você fica na frente do peão de D5, de D, né? Então você prende o bispo de C8. É ruim. E se você joga o bispo para cá, B6, você permite o quê? D toma, cavalo toma peão. E aqui você teria duas opções, que entra de acordo com outros dois princípios, tá bom? Bom, princípio 2 eu já falei. Entra no tema do sacrifício do bispo. Você pode muito bem tomar com cheque, ganhar um peão. E quando o rei retoma, dama D5, cheque, e vai retomar o cavalo, tá? O rei voltaria, por exemplo, e você retoma o cavalo. Já na abertura você ganha um peão central. Então as brancas já estão na vantagem, tá? E as pretas perdem o roque, tá? Então veja a força do bispo nessa diagonal. Porém,
Porém, gente, existe um outro ponto que eu queria passar para vocês, tá? Caso o cara volte. O terceiro princípio é que, às vezes, melhor do que sacrificar o bispo é trazer a dama com mais ameaças. Por exemplo, se o cara volta, você toma, e quando ele toma, se você sacrificar, você tira o roque do cara, como a gente já viu, né? Bispo toma, rei toma, dama cheque, toma o cavalo. Então, você ficaria com um peão a mais e as pretas sem o roque. Só que veja que ainda mais perigoso seria você trazer a dama para D5 direto. Por quê? Porque você está não só ameaçando o cavalo, mas você está ameaçando o mate em F7. Olha como que o ponto de F7 é um ponto delicado, tá? Você está ameaçando F7, tá? Ah, o cara vai proteger como? Se ele rocar, cai o cavalo. E se ele jogar a dama E8, dama E7 protegendo o ponto, cai o cavalo também. Então, você ganharia uma peça na abertura. Então veja que com a dama em D5 é mais forte ainda. Então vamos voltar aqui. Viu só? Viu só como que funcionam as coisas? Então isso aqui é um blunder, hein? Isso aqui é uma gafe. Se jogar na máquina, isso aqui interroga 30. Por isso que D4 foi um lance top. E aí forçou uma decisão. Toma com o tempo no bispo. E agora as pretas jogaram bispo B4 cheque, tá? Pause. Por que recuar o bispo? Poxa vida, você vai dar tempo do cara atacar seu cavalo, atacar o outro cavalo? Não vai, né? Você precisa fazer alguma coisa rápido, tá? Então o bispo E7 é ruim. E agora, o bispo B6? Se eu voltar ao bispo agora, dá certo? Não. Não, porque vai sofrer que nem sovaco de aleijado. Vai levar D5. Cavalo volta para B8. Olha que coisa triste. E5 ataca o outro cavalo. Cavalo volta para G8. Tá? Precisa voltar porque se vier para cá, né? Ó, se o cavalo vier para cá, por exemplo, esse cavalo vai sair com descoberto, né? Então volta para poder realocar ele em outra parte, né? Sei lá, roque. Cavalo vem para E7, D6, ataca o cavalo, cavalo vem para G6, cavalo G5, roque desesperadamente, dama H5. Ameaça de mate de novo. Está ameaçando esse. Mate em H7. E aí, como é que você vai cobrir isso daqui? H6. Dama por G6. De novo, ameaçando mate aqui. Tá? Ah, eu posso tomar a dama. Você não pode por causa da cravada do bispo federal aqui, ó. E vai fazer o quê? Vai tomar cavalo, bispão já desenvolve, já retoma desenvolvendo, e aí, sei lá, dama E8, porque foi atacada, né? E aí, bispo F6, por exemplo, já ganha, porque agora você tem duas cravadas para lidar. Você não pode tomar a dama por conta dessa cravada, não pode tomar o bispo por conta desta cravada, e inevitavelmente
está levando checkmate, tá? Tudo isso por conta dessa desgraça de lance aqui, tá? Então, vamos voltar aqui, gente. Veja que não vale nada, tá? Não vale nada. Ó. Volta pra cá. Tá assim, né? Deixa eu ver. Tomou. Calma. Tava assim? Toma. Isso. Tá assim. Então as pretas deram um checolino aqui em B4. Tá bom? Você tem algumas opções aqui. Você pode jogar o cavalo direto, né? Eu prefiro, talvez, joga um bispo aqui, né? Porque você ataca o bispo dele, força ele a tomar uma decisão, toma, retoma, protege o peão. O cavalo toma protegendo o peão. Só que olha que interessante, gente, que as brancas vão fazer aqui. As brancas jogaram, cobriram o cheque com o cavalo C3, tá? Cavalo C3. Gambitando o peão, tá? Gambitaram o peão. E agora vai vir o lance que vai fazer as pretas perderem a partida, gente. Isso é triste, isso é muito triste, tá? Agora eu vou voltar. As pretas aqui fizeram o roque, tá? Pretas fizeram o roque. Esse lance vai perder a partida, eu vou explicar por quê, tá bom? Eu vou deixar vocês na visão das pretas. Eu quero que vocês me digam o que vocês fariam se vocês estivessem jogando de pretas, tá? Deixa eu alinhar aí pra vocês. Deixa eu alinhar aqui pra vocês, ó. Aí. Se você tá jogando de pretas isso aqui, o que você faria? Você toma, aproveita a cravada e ganha um peão? Ou você, não sei, você toma aqui, já troca antes, né? Depois você toma, enfim. O que você faria aqui? Vamos voltar. Você faz o roque. Qual que é o lance? O que você faria jogando de pretas aqui? Gente, muitos de nós faríamos o roque, mesmo vendo que dá para ganhar um peão. Porque às vezes a gente fica com medo, né? E a gente fala assim, não, eu vou resolver o burocrático primeiro e depois eu vejo como que eu tomo esse peão. Só que isso é um erro muito grave, tá bom? O lance correto, gente, é tomar o peão, tá? Porque veja que... desculpa, gente, esse cavalo estava aqui. Veja que esse centro das brancas precisa ser destruído, cara. Se as brancas empurrarem E5 atacando o cavalo, D5 atacando o outro cavalo, você vai deixar as brancas ganharem muito espaço. Então veja que você fazer o roque, você permite isso. Então você vai perder espaço, vai perder tempo, tá? Roque é bom você proteger o rei, só que você está negligenciando isso daqui, tá? Então isso daqui teria que ser feito o quê, gente? Você está de pretas. Você fala assim, cara, eu vou aceitar o peão e vou tentar minimizar o ataque e segurar o ataque do jeito que vier. Vamos lá, né? Ó, ganha o peão na abertura, tá? Se vier um dama E2, por exemplo, cravando o peão, você já, ó, defende, joga um D5. D5 é um lance chave aqui que você precisa jogar, tá? Um lance libertador. Vai abrir esse bispo,
você defende o cavalo e ataca o bispo do cara, tá? E aqui tenta simplificar, cara. Se o cara vier pra cá, ó, você dá o toque Minerva, se trocar, maravilha, tá bom? Futuramente você empurra isso daqui, pode passar o bispo por fianqueto, ou aqui, enfim, gente. Depois você faz o roque. Mas você primeiro precisa questionar esse centro forte das brancas, tá? Aqui você segura a rapadura, isso se chama segurar a rapadura. Só que não foi isso que aconteceu, tá? E aí nós entramos no princípio número 4. Deixa eu voltar o tabuleiro aqui para vocês. Faça o roque, as pretas fizeram o roque, tá? Assinaram a sentença de óbito, aqui o atestado de óbito. Gente, o princípio número 4 é: faça o roque porque você quer ou porque você precisa, mas não porque você pode, tá bom? Isso quer dizer o quê? Não faz o roque só porque assim, abriu uma vaguinha, eu vou fazer o roque. Não faça isso, tá? Faça o roque ou porque você precisa fazer, ou porque você quer fazer, né? Porque faz parte do seu plano ali e tudo mais. Então vamos lá. Quando o cara fez o roque, ele deu o tempo que as brancas precisavam, né? D5, exclama, tá? Exclama, porque o quinto princípio é o quê? D5 era um lance chave para as pretas, em várias aberturas, em várias posições, inclusive nessa aqui, tá? Só que aqui você deixou as brancas jogarem D5. Agora as pretas não têm mais D5 e ganharam espaço e um tempo no cavalo, tá? Então, poxa vida, voltar o cavalo para A5. Se você jogar um cavalo A5 atacando o bispo volta, né? E o cavalo fica meio feio aqui, né? Fica no canto, fica fora de jogo. Não é legal. Então, cavalo voltar para cá, pelo amor de Deus, é muito triste voltar o cavalo para o estábulo. Então, ele voltou para E7, tá? Futuramente tentando remanejar ele para cá, fazer alguma coisa, que Deus me ajude. E5 pelas brancas, olha a força do centro, gente. Olha a força do centro. Já mirou no meio dos bagos do cavalo e pegou aquela tábua de cerca lisinha assim, mas deu no meio dos pacová do cavalo assim, ó. Pá! E o cavalo foi para E4. Falou assim: vou lá, né? Me deu a casa, tá cravado, vou lá. Dama C2 pelas brancas, né? Protege o cavalo e ataca o cavalo preto, né? E aqui as pretas jogaram, cavalo toma C3. Então as pretas trocaram, tá? Tomou aqui. Agora eu queria fazer um exercício com vocês, ó, ver se vocês estão ligadinhos. Se caso o cachorro viesse para C5, o que as brancas fariam? O que você faria e por quê? Dá um tempinho aí, pausa o vídeo aqui, ó, vou até parar de falar. E o que você faria e por quê? Pausou? Fazer que nem o gato mexicano. Pausou? Encontrou? Então vamos lá. Pensa o seguinte. A gente sabe que se os peões do roque do cara mexerem, começa a criar um monte de buraco. Amém, irmão? Amém, irmão. Outra coisa, esse é o ponto 1, analisando a posição. Segundo ponto, qual que é o zagueiro do roque? O defensor do roque? Não é o cavalo de F6? Né? No caso do roque das brancas é o cavalo de F3. Esse cavalo não está mais aqui, tá? Veja aqui, ó, pimba, pimba, né? O cavalo estava aqui, veio para cá e caso ele viesse para cá, ele não está mais aqui. Então, sem esse cavalo, também já fica mais fácil de atacar.
Então aqui você teria que jogar o quê? Esse lance, ó. Concorda comigo? Cavalo G5. Por quê? Você ameaça mate. Tá bom? É um lance que já ameaça mate H7. Gente, ele não tem esse, né? Ele não tem esse porque não vai impedir o mate, né? E se ele joga esse aqui, ó, na diagonal do bispo, você já vai jogar esse com cheque e vai ganhar o cavalo, né? Joga esse com cheque e ganha o cavalo. Caso ele jogue G6, você já fica feliz. Porque você tem o bispo de casas pretas e a dama. Ele deixou um monte de buraco nas casas pretas e enfraqueceu o roque dele. Então, além de ameaçar mate, seria um engodo aqui, tá? Então fica sempre esperto com isso, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, voltando na partida, o que ele fez? Ele tomou cavalo, B toma, recupera, e bispo voltou para C5, até Voltaire voltava, tá? E agora analise essa posição, gente. Veja que materialmente, ó, um peão e um cavalo, peão e cavalo. Materialmente está igual, tá? Só que você que está começando, nunca olhe só material. Se você olhar posicionalmente, as pretas estão mortas, fritas e esfarinhadas, tá? A onça vai beber água. A posição das brancas está muito melhor. Se você jogar isso aqui na máquina, as brancas estão bem melhores, tá? Pelo menos 1,5 ponto, 2 de vantagem, tá bom? E agora entra o princípio número 6, que é rufem os tambores. Deixa eu dar uma goleta no negão. Nice. Qual que é o sexto princípio? Quando você tem vantagem na abertura ou na posição, ataque sem parar e pressione, ameace, crie problemas. Qual que é o lance então, gente? A gente acabou de ver aqui, você não pode dar tempo das pretas respirarem, de falar pindamonhangaba, você não tem que dar tempo para ele, tá? Então, como a gente viu agora há pouco, por isso mesmo eu falei desse lance, esse é o lance que foi jogado. Cavalo G5, tá? Você tem que ocupar o adversário, no caso as pretas, com ameaça, cara. Deixa ele se virar, deixa ele cagar sangue aqui para se virar. Vê o que ele vai fazer. Fala, Toff, resolve o problema. Tá ameaçando mate aqui, né? Tá ameaçando enfraquecer aqui, virar uma merda a ala do rei dele, tá? Porque veja, ó, se você fala assim, ó, eu vou rocar, cara, você começa a dar chance para ele, né? Então não é legal, gente. Calma, seu rei tá no meio ainda, teu rei não tá em perigo. Então, vamos lá, ó. E além do que, no livro fala isso também, tá? Sétimo princípio. Se você conseguir induzir fraquezas na ala do rei, é mais fácil de você atacar. Então veja aqui, lembrando, não pode porque H6 não pode porque leva mate, não impede o mate, né? F6 não pode porque perde o cavalo, né? Eu vou jogar, avançar o peão atacando o cavalo com cheque descoberto. E aí tira o rei, né? Pode até acontecer isso aqui, ó. Joga aqui, você toma, enfim. Triste, né? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. E se o cara jogar G6 também, tem problemas. Tem problemas porque jogando G6 o cavalo E4 força o bispo a voltar para a bola 6 e você jogou aqui, ó. Vai ganhar a torre, né? Vai ganhar uma qualidade por causa da bendita cravada.
né? Vai atacar a torre, né? Hora que tirar a torre, checolino, ó, vai ganhar nas trocas, né? Ele vai sair e vai ganhar uma torre, vai ficar com qualidade a mais. Concorda? É isso que vocês têm que pensar, gente. Tá bom? Então vamos lá. Por isso que esse lance aqui é chato, tá? Então, veja bem. Se o cara não pode avançar nenhum dos peões da ala do rei, o que ele acabou fazendo? As pretas encontraram pelo menos o melhor lance da posição, o lance que exclama, né? Cavalo G5. Cavalo G5 fica na frente da dama, pelo menos impede, né? Abre um ataque no cavalo, né? Depois não pode tomar agora, mas enfim. Só que, gente, agora vem o outro princípio. Ainda não, mas está chegando, ó. O lance das brancas aqui, ó, você tem que pensar o seguinte, gente. Qual que é o único empecilho para as brancas darem mate aqui? Não é o cavalo? Então, raciocínio lógico, ó, pensamento lógico. Logo, eu tenho que atacar imediatamente. Então, foi jogado H4, tá? Com a ameaça de H5, tirar o cavalo e dar mate, tá? Essa é a ameaça. E aí, ou para não morrer, talvez até teria que entregar esse cavalo. Então vamos lá. Jogou H6, as pretas, tá? Porque, de novo, gente, de novo tem aquele tema. Se você joga F6, a cravada do bispo, tá? Você vai jogar com cheque, hora que o rei sair, ganha a torre, ó. Cheque, duplo na dama, quando tomar, o bispo retoma e ganha a qualidade, tá? Vocês estão vendo como é que é problemático, né? Como é problemático esse bispo na cara. Eu falei que esse bispo aqui é um inferno, tá? O eclesiástico. Então, gente, vamos lá. Atacou o cavalo. O que você faz aqui? Recua o cavalo. O que você faz? Princípio número 8 e último princípio da aula. Quando você está atacando e você vê que você não consegue progredir, você precisa do quê? Você precisa trazer mais peças para o ataque, tá? Cuidado! Se você recuar o cavalo aqui, o cara joga esse e a vantagem que você tinha cai, tá? Zera tudo. Você joga na máquina, a barrinha faz assim, ó, pium, dá um tiro na barrinha. Se você voltar o cavalo, tá? Você tem que pensar sempre isso. Se você recua, você está afrouxando, você está diminuindo a pressão, tá? Qual que é o lance aqui? Desculpa. Qual que é o lance aqui? Ironicamente, D6. Hugo, como que isso traz mais peças para o ataque? Você acabou de abrir o bispão aqui, ó, a espada de He-Man. E você, além disso, bloqueia o contato. Tava assim, desculpa. Você bloqueia o contato do bispo dele aqui com a ala do rei, né? Então você fecha o bispo dele e abre o seu, tá? Então é o melhor lance da posição, esse lance exclama, tá bom? H por G5, tomou o cavalo. E aí o que você faz? Você pode muito bem tomar o cavalo agora, tá? Tá errado? Não. Se quiser tomar o cavalo aqui, ó, não pode tomar por causa da cravada, né? Só que você não tem pressa em tomar esse cavalo. Então, o que o cara de brancas pensou? O que ele fez? Ele tomou H por G6, H por G5, exclama, esse cavalo, além de você abrir a coluna da torre,
Esse cavalo não pode sair daqui. Ele não vai fugir para lugar nenhum, cara. Porque se ele foge, ele leva mate H7. Capiche? Compreende? Então ele não pode sair daqui. Calma, calma. E outra, a ameaça está aqui de tomar ele, né? Então, torre 8 urgente, né? O rei precisa de mais espaço. E aí veio, né? Retomou a peça sem afrouxar a pressão. Sempre tenso. O preto aqui, ó, as pretas sempre tensas. Sempre tem uma tensão no ar, tá? E agora o preto falou o quê? Morto por um, morto por mil. Vou dar um checolino aqui, ó. Tomou E5 com cheque. Retomou o peão. Falou assim, ó. Vamos lá. Vai que o cara faz uma merda, né? E aqui, gente, as brancas vão fazer um lance e a partida encerrou, tá? Pensa aí, se você tá de brancas, o que você faz? Isso aqui não é uma opção, tá? Cobrir de bispo. Cobrir aqui não é uma opção também. É um lance de rei, tá? Você tem duas opções aqui. Você sairia com seu rei para F1, opção A, ou para D2, opção B. Pensou aí? O lance, pessoal, e é um lance que exclama, inclusive, é um lance que exclama, foi jogado pelas brancas. Jogou rei F2 e as pretas abandonaram. Eu vou explicar por quê. Por que esse lance interroga? Duvidoso. Porque esse lance, toda a vantagem que você tem, tudo que você lutou para construir, cai, tá? Todo o bom trabalho que você teve não adiantou de nada. Por quê? Ele vai ganhar um peão com cheque, tá? Forçando a troca das damas, tá? E acabou o seu ataque. Além dele ficar com um peão a mais. Tá bom? Não adianta você tomar aqui porque ele toma aqui. E continua com um peão a mais. Olha só que tristeza, né? Tá ameaçando aqui. Aí o preto pode até ganhar aqui, hein? Pode até ganhar, tá? Então, vamos voltar aqui. Não é esse o caso. Ó, eita, preula. Tá aqui. Dama. Tá assim, né? Deixa eu ver. É isso? É isso. Aqui, ó. Tá assim. Essa é a posição. Então, depois do cheque, rei F1. Tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quer ver? Tem até uma hora aqui, gente, que ele fala que as brancas tem vários mates aqui. Ah, é aqui, ó. Quer ver? É aqui. Vamos voltar um pouquinho. Olha que legal, né? Olha que legal essa aqui, ó. Quando toma o cavalo. Depois que toma o cavalo, olha só como que... Eu vou voltar no final. Quando toma o cavalo, gente, você tem um mate em um e dois mates em dois. Mate em um você está ameaçando aqui, ó. Desculpa. Você está ameaçando aqui, ó. Dama por F7, mate 1, tá? Além disso, você está ameaçando o quê?
esse mate em 2, ó. Cheque. Mate. Ou esse, né? Dama H7, cheque. Rei F8, dama H8, mate. Tudo por conta da coluna aberta e do bispão eclesiástico, tá? Cravado. Então foi bem legal. Mas, ó, quando toma rei F1, acabou o jogo. Porque o que acontece? As pretas não tem nenhum lance aqui. E mesmo que eles ameacem dama E8, as pretas ameacem mate em 1, acabou. Você dá mate primeiro. É que nem o Leitão fala, né? Eu contei mate em 3, levei mate em 2. Tava contando mate em 2, levei mate em 1. Às vezes acontece. Pera lá, calma aí, não sei o que é. F8, dama H8, mate. Que acabou, quem terra, guarda o corpo do rei. Enfim. Brincadeiras à parte, aqui ó, mesmo que jogasse aqui ameaçando mate aqui, vai levar mate aqui ó, pá, pá, pá. Então pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas por isso que eu gosto tanto desse livro aqui, gente, tá? A qualidade dele é muito boa também, né? Aqui ó, as partidas 1942, 1889. Isso aqui é um gambito da dama, eu quero trazer também, tá? Mas é muito valioso, o que tem aqui é um tesouro, tá? Então, ó, eu comprei o meu na Amazon. Essa partida, por exemplo, a gente viu que fazer o roque prematuramente custou a partida para as pretas. Eles tinham que ter jogado ativo, tomado o peão de E4 e aceitado, cara. Às vezes elas ficam melhores, porque já ia ficar com um peão a mais na abertura, né? Então, para vocês perceberem como que os caras antigamente jogavam para cima, né? Jogava ativo, agressivo, que é a maneira que eu recomendo você que está iniciando no xadrez jogar, tá bom? Depois deixa o feedback aqui se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais partidas desse livro para vocês, tá bom? Eu posso até fazer nesse mesmo formatinho esse gambito da dama. Eu acho que eu não trouxe nenhum gambito da dama ainda pro canal. Tá bom, gente? Beijo no seu coração. Deixa eu terminar o café Zovski. Nice.